Marcel Van Hatten fez um discurso que está dando o que falar. Ele expôs a maior roubalheira da história do Instituto Nacional de Seguro Social e mostrou como bilhões de reais sumiram debaixo do nariz do governo Lula. O que ele disse é chocante, e você precisa assistir até o fim para entender a gravidade desse escândalo. Logo no início, Marcel deixou claro que não aceita intimidação e criticou a imprensa brasileira, que, segundo ele, muitas vezes silenciou diante de casos de censura e corrupção. Mas a parte mais bombástica veio quando ele trouxe os números. Em 2022, o rombo no Instituto Nacional de Seguro Social já era de 782 milhões. No ano seguinte, no governo Lula, esse valor disparou para quase 2,7 bilhões de reais. Para Marcel, isso prova que o parte não descobriu a fraude para acabar com ela, mas sim deixou o esquema correr solto. Eu começo por aí, presidente, com todo o respeito que eu tenho à imprensa, eu entendo que dificilmente vão postar alguma imagem de telas de celular de deputado, porque nem as mensagens da Vaza Toga, a imprensa brasileira em geral, com exceções quis publicar, e praticou autocensura. Nós vivemos num momento muito difícil e muitas coisas que nós vemos acontecer hoje no Brasil em termos de censura contaram e continuam contando com a colaboração da imprensa brasileira e, repito, salvo exceções. Espero que aqui a imprensa faça a cobertura de fato de tudo aquilo que precisa ser apresentado. Mas também faço aqui uma ressalva, senhor presidente, elogiando o trabalho do relator, deputado Alfredo Gaspar, que tem minha admiração irrestrita. Faço uma ressalva porque, senhor presidente, esse gráfico mesmo, por mais que tenha aparecido aqui e ali na imprensa, praticamente não é mencionado, né, Luiz Lima? Porque é o seguinte, o PT está dizendo, não, o roubo começou antes lá no Bolsonaro, aí o Lula viu, investigou e está devolvendo. Essa é a narrativa. A verdade, senhor presidente, é que desde que o mundo é mundo, desde que o INSS é INSS, existe roubalheira no INSS. Eu lembro quando criança ainda via no Jornal Nacional a Jordina de Freitas e um escândalo do roubo dos aposentados. Eu não estou dizendo que um crime justifica o outro, muito antes pelo contrário. Todos os ladrões devem ser punidos e, felizmente, em alguns momentos da nossa história, ladrões do INSS foram investigados e punidos. Agora, senhor presidente, essa narrativa do PT não fica de pé. Porque é o seguinte, o estouro realmente das contribuições foi justamente sobre o Lula. De 782 milhões em 2022 para 1 milhão e 300 milhões praticamente em 2023 e um salto para 2 bilhões, me corrija o deputado Crisóstomo muito bem, bilhões, 2 bilhões e 700 milhões no governo Lula. E aí diz que o Lula descobriu e foi investigar. Não. Se o Lula descobriu, ele mandou roubar mais. Porque ficaram mais de 2 anos nessa roubalheira, até finalmente ter uma investigação que levou mais de 2 anos o PT roubando. E aí foram eles que decidiram parar com a roubalheira? Não. Trabalho sério de delegados da Polícia Federal, uma polícia que lamentavelmente nossa cúpula está aparelhada. Se você concorda que denúncias como essa precisam ser mostradas sem manipulação, já deixa o like aqui agora e se inscreve no canal. Assim você fortalece o trabalho de quem luta pela verdade e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Por isso mesmo, apesar do trabalho sério de vários delegados da Polícia Federal, nós vimos o chefe da Polícia Federal tentar amorcegar a participação do sindicato do irmão do Lula. Ou seja, até a família do Lula está envolvida, e o que vimos foi o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em entrevista à imprensa, dizer que não havia investigação. Ele deu um rodeio, um floreio numa resposta que demonstrava claramente, na minha opinião e na opinião de quem assiste uma entrevista daquelas, que ele estava tentando preservar o entorno
da família do presidente Lula. Felizmente, presidente, Deus nos deu a oportunidade de tê-lo conduzindo essa CPMI. E quero desejar a Vossa Excelência, senador Carlos Viana, e mais uma vez ao deputado Alfredo Gaspar, relator, e a todos os deputados, independentemente de partido, que façamos uma investigação séria, que se punam de fato os responsáveis, se devolva o dinheiro e a população brasileira não veja mais uma CPI acabar em pizza. No que depender de mim, com certeza este não será o resultado. Nós vamos até o fim, estarei aqui em todas as reuniões e vamos trabalhar pelo nosso Brasil e para que os nossos aposentados sintam-se, pelo menos, neste caso, senhor presidente, representados por quem luta por eles. Obrigado, senhor. Obrigado. Marcel Van Hatten também denunciou a tentativa de blindagem da família de Lula dentro da Polícia Federal. Ele disse que, apesar de haver delegados sérios trabalhando, a cúpula foi aparelhada para proteger os interesses do governo. E foi direto. Se Lula realmente tivesse descoberto o esquema, teria mandado parar. Mas não. O que aconteceu, segundo Marcel, foi exatamente o contrário. A fraude cresceu e só foi investigada porque a Polícia Federal fez seu trabalho, mesmo com pressões de cima. Marcel Van Hatten foi categórico. Essa CPMI não pode acabar em Pisa. Ele garantiu que vai até o fim para punir os culpados e recuperar o dinheiro dos aposentados. E agora eu quero saber de você. Você acredita que a denúncia de Marcel Van Hatten vai realmente derrubar esse esquema? Ou será abafada como tantas outras? Deixe sua opinião nos comentários. E não sai do canal ainda. Clica agora no vídeo que está aparecendo na tela, porque lá eu trago mais revelações bombásticas sobre os bastidores de Brasília que você precisa ver.